Júpiter não é apenas o maior planeta do Sistema Solar. Ele é um mundo de extremos, repleto de segredos que desafiam tudo o que sabemos sobre o universo. Mas e se eu te dissesse que, sob suas nuvens turbulentas, existem fenômenos que ninguém esperava encontrar? Que sua atmosfera esconde tempestades que desafiam as leis da física e um núcleo tão misterioso que os cientistas ainda não sabem ao certo do que ele é feito? Pois é, o maior planeta do Sistema Solar tem muito mais a revelar do que imaginávamos. O problema é que Júpiter não facilita as coisas. Suas tempestades colossais podem durar séculos. Sua radiação é intensa o suficiente para fritar qualquer equipamento despreparado e sua gravidade pode destroçar qualquer objeto que se aproxime demais. Ainda assim, sondas como Juno e Galileu enfrentaram essas condições brutais para nos trazer respostas. E o que elas descobriram é simplesmente fascinante. Desde a possibilidade de oceanos escondidos em suas luas, até um interior que ainda libera calor, cada nova descoberta nos leva a novas perguntas ainda mais intrigantes. Mas não pense que já sabemos tudo. Muito pelo contrário. As futuras missões para Júpiter e suas luas prometem revolucionar nossa compreensão do espaço. O que será que nos espera no oceano subterrâneo de Europa? Como as tempestades jovianas se comportam? O que há de fato no núcleo desse colosso gasoso? Se você quer entender essas respostas e descobrir fatos fascinantes sobre o universo, prepare-se, porque vamos mergulhar fundo no maior gigante do Sistema Solar. Se há um espetáculo ininterrupto acontecendo no universo, é a dança caótica das tempestades de Júpiter. A Grande Mancha Vermelha, um furacão colossal que engoliria a Terra inteira sem esforço, gira há séculos em uma fúria incessante. Mas o que alimenta essa tempestade eterna? O calor interno do planeta, combinado com ventos ferozes que alcançam velocidades absurdas, cria um redemoinho de forças que nunca se dissipa. Imagine um furacão na Terra, mas que nunca perde força e que tem dimensões tão absurdas que um avião levaria horas para cruzá-lo. Fatos fascinantes sobre o universo como esse nos lembram o quão pequeno é nosso próprio mundo diante das forças cósmicas. E não pense que a Grande Mancha Vermelha é a única fera nesse colosso gasoso. Júpiter é o palco de um verdadeiro campo de batalha meteorológico, onde tempestades menores surgem e desaparecem como se fossem fogos de artifício celestiais. Algumas delas crescem, se fundem e se transformam em novos monstros turbulentos, alimentados pela composição peculiar da atmosfera do planeta. Enquanto aqui na Terra, um furacão pode durar dias ou semanas, lá, certas tempestades sobrevivem por décadas. Agora, imagine um dia normal em Júpiter. Ventos cortando a atmosfera em direções opostas, trovões ribombando em nuvens densas e tempestades que desafiam qualquer previsão meteorológica. Curiosidades sobre o espaço como essa deixam claro que, se Júpiter tivesse um boletim do tempo, ele só precisaria de uma previsão: caos absoluto. O mais intrigante é que essas tempestades não apenas desafiam nossa compreensão do clima, mas também escondem segredos profundos sobre a mecânica do universo. O estudo desses fenômenos não é só uma curiosidade sobre o universo e o sistema solar, mas também uma forma de entender melhor os processos que moldam os planetas, inclusive a própria Terra. Se um dia a humanidade quiser colonizar luas jovianas, precisará entender esse ambiente hostil, onde até mesmo a luz do Sol tem dificuldade para penetrar as camadas de nuvens densas. E falando em composição, já parou para pensar do que Júpiter realmente é feito? Júpiter não é apenas um gigante gasoso, é uma fábrica cósmica de extremos. Diferente da Terra, ele não tem um solo sólido onde poderíamos pousar. Na verdade,
Se alguém tentasse descer pelo seu céu alaranjado, acabaria esmagado antes de sequer chegar ao núcleo. Sua composição é dominada por hidrogênio e hélio, os mesmos elementos que formam o Sol, o que nos leva a uma curiosidade fascinante sobre o universo. Júpiter quase foi uma estrela. Se tivesse um pouco mais de massa, sua pressão interna poderia ter iniciado fusão nuclear. O sistema solar poderia ter 2 sóis, como em um filme de ficção científica. Mas, em vez de brilhar como uma estrela, Júpiter esconde em suas profundezas um segredo ainda mais intrigante: camadas e camadas de matéria em estados exóticos. À medida que se desce por sua atmosfera, os gases se tornam líquidos devido à pressão absurda, formando oceanos de hidrogênio metálico, uma substância tão estranha que conduz eletricidade como um metal, mas flui como um líquido. Imagine um oceano gigantesco de mercúrio fervendo sob uma pressão que esmagaria qualquer nave terráquea. É essa estrutura peculiar que gera o campo magnético avassalador de Júpiter, um dos mais poderosos do universo conhecido. E então chegamos ao núcleo, uma verdadeira incógnita. Ele pode ser uma rocha sólida comprimida até o extremo, ou talvez uma sopa densa de elementos pesados dissolvidos sob uma pressão absurda. As missões espaciais tentam desvendar esse mistério, mas a verdade é que, até agora, o interior de Júpiter ainda guarda segredos profundos. O que sabemos é que essa estrutura exótica influencia diretamente o comportamento do planeta, incluindo sua magnética intensa e suas tempestades furiosas. Aliás, a exploração dessas camadas gasosas foi feita por missões incríveis, como Juno e Galileu, que nos deram um vislumbre do que está escondido nesse colosso cósmico. Explorar Júpiter nunca foi uma tarefa simples. Afinal, estamos falando de um planeta que poderia engolir mais de 1000 terras e ainda sobraria espaço. Mas isso não impediu a humanidade de lançar sondas para desvendar seus mistérios. A missão Galileu, nos anos 90, foi a primeira a orbitar Júpiter, revelando um mundo ainda mais turbulento do que imaginávamos. Foi ela que confirmou a existência de oceanos subterrâneos em algumas de suas luas e mergulhou no gigante gasoso em um ato final dramático, transmitindo dados até ser esmagada pela imensa pressão atmosférica. Uma despedida épica para uma sonda que desvendou fatos fascinantes sobre o universo. Depois veio a missão Juno, que está ativa até hoje, orbitando Júpiter em uma trajetória altamente elíptica para evitar sua mortal radiação. Juno revelou imagens espetaculares das tempestades jovianas e descobriu que o núcleo do planeta pode ser uma mistura difusa de rocha e gás, um conceito que antes nem era cogitado. Além disso, ela confirmou que os polos de Júpiter são dominados por ciclones gigantes, alguns do tamanho do nosso planeta. Imagine um redemoinho tão grande que poderia cobrir toda a América do Norte e girar por séculos. Esse tipo de descoberta reforça como Júpiter é muito mais do que apenas um colosso gasoso. É um laboratório cósmico de fenômenos extremos. E o que vem por aí? As futuras missões Europa Clipper e JUICE, o Jupiter Icy Moons Explorer, estão prontas para investigar as luas congeladas de Júpiter, em busca de um dos maiores mistérios do universo vida extraterrestre. Os cientistas acreditam que sob a superfície gelada de Europa pode existir um oceano global, aquecido por forças de maré e talvez repleto de formas de vida. Se há algum lugar no sistema solar onde micro-organismos alienígenas poderiam prosperar, esse lugar é lá. Mas para entender essas luas, primeiro é preciso compreender o ambiente hostil de Júpiter, seu campo magnético e sua radiação brutal. E isso nos leva a um de seus aspectos mais fascinantes, sua magnetosfera. .
Se há algo em Júpiter que o torna um verdadeiro titã cósmico, é seu campo magnético descomunal. Ele não é só o maior do sistema solar. É um escudo invisível que se estende por milhões de quilômetros e poderia cobrir todo o espaço entre a Terra e o Sol. Esse campo magnético monstruoso captura partículas carregadas e forma cinturões de radiação tão intensos que qualquer nave desprotegida seria frita em segundos. Para se ter uma ideia, a radiação ao redor de Júpiter é centenas de vezes mais letal do que a encontrada no cinturão de Van Allen da Terra. Nenhum ser humano poderia sobreviver lá sem uma proteção absurda. Mas essa força colossal não é só destrutiva. Ela também protege algumas das luas jovianas, criando ambientes onde a vida pode, quem sabe, existir. Ganimedes, a maior lua do sistema solar, é a única que tem seu próprio campo magnético, interagindo de forma única com o de Júpiter. Já Europa e Io são bombardeadas constantemente por partículas carregadas, o que pode influenciar diretamente a química de seus oceanos subterrâneos e atividades vulcânicas. A radiação joviana pode até alterar a superfície dessas luas, deixando-as eletricamente carregadas e influenciando sua atmosfera tênue. Compreender esse campo magnético é essencial não apenas para futuras explorações, mas também para desvendar mistérios do universo. Ele nos dá pistas sobre como campos magnéticos planetários funcionam e como podem influenciar atmosferas e até a evolução da vida. A sonda Juno tem sido fundamental para mapear essa força invisível e mostrar o quanto ela afeta tudo ao seu redor. E falando em luas, não podemos ignorar as fascinantes luas galileanas que orbitam esse gigante e escondem alguns dos segredos mais intrigantes do sistema solar. Júpiter não está sozinho em sua grandiosidade. Ele é cercado por um verdadeiro sistema planetário em miniatura, e entre suas dezenas de luas, 4 se destacam como verdadeiros mundos alienígenas. As luas galileanas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Cada uma delas tem uma identidade única e desafia nossa compreensão do universo. Io, por exemplo, é o corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar. Sua superfície está constantemente sendo renovada por erupções que lançam lava a centenas de quilômetros de altura. Imagine um lugar onde o chão nunca está estável, onde montanhas inteiras podem desaparecer e novas surgirem da noite para o dia. Se existisse um inferno cósmico, ele certamente se pareceria com Io. Mas enquanto Io queima, Europa pode esconder um dos maiores tesouros do sistema solar, um oceano subterrâneo global. Sob sua crosta gelada, há um oceano 2 vezes maior que todos os da Terra juntos, aquecido pelas forças de maré exercidas por Júpiter. E onde há água líquida, há a possibilidade de vida. Cientistas suspeitam que esse oceano pode abrigar formas de vida microbiana ou até mesmo organismos mais complexos, evoluindo em um ambiente escuro e cheio de energia química. Imagine se, no fundo dessas águas alienígenas, existissem criaturas que nunca viram a luz do Sol. Se há um lugar no sistema solar que pode nos dar a resposta para a grande pergunta: estamos sozinhos? É Europa. Ganimedes, a maior lua do sistema solar, não fica atrás em mistério. Além de ter seu próprio campo magnético, algo único entre luas, acredita-se que ela também possa abrigar um oceano subterrâneo. Já Calisto, por sua vez, parece um fóssil cósmico, sua superfície marcada por crateras antigas e pouca atividade geológica, como se estivesse congelada no tempo. Cada uma dessas luas conta uma parte da história do sistema solar e pode nos ajudar a entender como mundos gelados podem abrigar vida. Aliás,
A importância de Júpiter não se resume apenas às suas luas. Ele também desempenha um papel crucial na estabilidade de todo o sistema solar. Quando olhamos para o céu noturno, tudo parece calmo e imutável, mas o universo é um verdadeiro campo de batalha cósmico. Júpiter, com sua imensa força gravitacional, age como um ímã para cometas e asteroides errantes, muitas vezes impedindo que eles sigam em direção aos planetas internos. O evento mais impressionante dessa dinâmica aconteceu em 1994, quando o cometa Shoemaker-Levy 9 colidiu com Júpiter em uma série de impactos catastróficos. Os fragmentos desse cometa atingiram o gigante gasoso com explosões tão poderosas que as cicatrizes deixadas na atmosfera eram maiores que a Terra. Essas colisões não são apenas espetáculos astronômicos. Elas nos ajudam a entender como os planetas interagem com o espaço ao seu redor. Sem Júpiter, é provável que a Terra tivesse sido bombardeada muito mais vezes por asteroides e cometas ao longo de sua história. O impacto que levou à extinção dos dinossauros pode ter sido um desses objetos que, ao invés de ser capturado por Júpiter, acabou escapando e atingindo nosso planeta. Mas ao mesmo tempo que ele protege, sua gravidade também pode agir como uma catapulta, lançando corpos celestes para órbitas imprevisíveis e, em alguns casos, colocando-os em rota de colisão com o sistema solar interno. Ainda hoje, astrônomos monitoram o céu em busca de novos objetos que possam colidir com Júpiter. Em 2009 e 2021, impactos misteriosos foram detectados no planeta, provando que ele continua sendo um verdadeiro escudo contra ameaças cósmicas. Mas será que isso significa que estamos seguros? Ou ainda existem perigos à espreita no espaço profundo? A resposta pode estar na forma como Júpiter influencia o equilíbrio do sistema solar e mantém tudo em ordem. Já parou para pensar no que mantém o sistema solar tão bem organizado? Júpiter, com sua massa colossal, funciona como um guardião invisível, controlando as órbitas dos planetas e prevenindo que o caos tome conta. Sua gravidade influencia diretamente os movimentos de asteroides e cometas, impedindo que muitos deles cheguem até a Terra. Se não fosse por ele, nosso planeta poderia ser alvo constante de impactos catastróficos, algo que poderia ter atrasado ou até impedido o surgimento da vida. Para se ter uma ideia, algumas simulações indicam que sem Júpiter, o sistema solar poderia ser um lugar muito mais instável, com planetas sendo ejetados para o espaço profundo. Mas Júpiter não age apenas como um escudo, ele também desempenha o papel de arquiteto do sistema solar. Durante sua formação, sua imensa gravidade pode ter empurrado muitos objetos para longe, incluindo possíveis superterras que poderiam ter se formado entre Marte e Júpiter. Esse expurgo gravitacional moldou o sistema solar como conhecemos hoje, deixando um espaço relativamente seguro para os planetas rochosos se desenvolverem. Além disso, sua influência gravitacional ajudou a estabilizar a órbita da Terra, criando condições que permitiram que nosso planeta tivesse longos períodos de estabilidade climática, um fator essencial para a evolução da vida. Mesmo agora, Júpiter continua desempenhando um papel fundamental na dança cósmica do sistema solar. Ele mantém o cinturão de asteroides sob controle, influencia a órbita de Saturno e pode até ter sido responsável por trazer água para a Terra em seus primórdios, ao redirecionar cometas carregados de gelo. Sua presença moldou o passado, protege o presente e continua influenciando o futuro. Mas além de sua gravidade impressionante, Júpiter também tem outro segredo. Ele brilha mais do que deveria. Seu interior ainda emite calor,
um fenômeno intrigante que nos leva a explorar o que acontece nas profundezas desse gigante gasoso. Ao contrário do que se pode imaginar, Júpiter não apenas reflete a luz do Sol. Ele próprio emite calor. Na verdade, ele libera mais energia do que recebe, o que indica que ainda não terminou de se formar completamente. Esse fenômeno acontece porque Júpiter está lentamente se contraindo, um processo que gera calor interno e mantém o planeta mais quente do que deveria ser. É quase como se ele fosse uma estrela que nunca conseguiu acender, ainda brilhando com o calor residual de sua formação há bilhões de anos. Esse detalhe pode parecer apenas uma curiosidade sobre o universo, mas na prática, influencia diretamente sua atmosfera turbulenta e suas violentas tempestades. A fonte desse calor vem de um fenômeno chamado contração de Kelvin-Helmholtz, um processo no qual o planeta encolhe muito lentamente, comprimindo seus gases internos e liberando energia no processo. Esse calor extra pode ser o grande responsável pela movimentação das tempestades jovianas e pela formação de suas gigantescas correntes de vento. Sem ele, talvez a grande mancha vermelha não existisse ou Júpiter fosse um planeta muito mais tranquilo. Além disso, esse calor interno pode estar influenciando até mesmo as luas do planeta, ajudando a manter os oceanos subterrâneos de Europa em estado líquido, algo essencial para a possibilidade de vida. Ainda há muitos mistérios sobre o que acontece nas profundezas desse colosso gasoso. Seu núcleo, por exemplo, pode não ser sólido, mas sim uma mistura de elementos pesados dissolvidos em um oceano de hidrogênio metálico líquido. Os dados coletados pela sonda Juno indicam que essa estrutura pode ser mais complexa do que imaginávamos, desafiando modelos tradicionais sobre a formação de planetas gigantes. Mas, para desvendar esses segredos, os cientistas precisam de mais ferramentas. E é aí que entram as observações no infravermelho, capazes de enxergar além das densas camadas de nuvens jovianas. Alguns dos segredos mais bem guardados de Júpiter estão escondidos sob sua espessa camada de nuvens. Se observássemos o planeta apenas com luz visível, jamais entenderíamos a complexidade de sua atmosfera e estrutura interna. É aqui que entra a espectroscopia no infravermelho, uma técnica que permite enxergar o que está oculto e revelar verdades sobre o universo que seriam impossíveis de perceber a olho nu. Com ela, os cientistas conseguem analisar a composição química do planeta, mapear a distribuição de calor e até entender a dinâmica das tempestades jovianas. Foi assim que descobriram que Júpiter tem uma estrutura muito mais complexa do que se imaginava. As imagens em infravermelho revelaram que o calor gerado pelo próprio planeta escapa em padrões únicos, mostrando regiões onde há mais ou menos atividade atmosférica. Por exemplo, o estudo das auroras jovianas, que brilham intensamente em comprimentos de onda infravermelhos, revelou como as partículas carregadas do campo magnético interagem com a atmosfera. Além disso, essa tecnologia tem sido essencial para entender as luas de Júpiter. Observações feitas com telescópios como o James Webb indicam que Europa e Ganimedes possuem materiais exóticos em suas superfícies, possivelmente originados de seus oceanos subterrâneos. Mas o infravermelho não serve apenas para estudar o presente. Ele também pode nos ajudar a prever o futuro. Ao analisar a composição de Júpiter e de suas luas, podemos entender melhor como esses corpos evoluem e até encontrar pistas sobre a possibilidade de vida fora da Terra. As futuras missões espaciais usarão essa tecnologia para explorar ainda mais a fundo os mistérios jovianos. E falando em futuro, a exploração de Júpiter e de suas luas
está longe de terminar. Missões inovadoras já estão sendo preparadas para buscar respostas definitivas sobre um dos maiores enigmas do Sistema Solar: a existência de vida no oceano subterrâneo de Europa. A exploração de Júpiter e suas luas está apenas começando. Nos próximos anos, algumas das missões mais ambiciosas da história da astronomia vão se dedicar a investigar um dos maiores mistérios do universo: a possibilidade de vida fora da Terra. A missão Europa Clipper, da NASA, será enviada para estudar Europa, uma lua coberta por uma espessa camada de gelo que esconde um oceano subterrâneo. Se há um lugar no Sistema Solar onde a vida pode existir além da Terra, esse lugar é Europa. Cientistas acreditam que esse oceano pode conter condições semelhantes às encontradas nas fontes hidrotermais do fundo dos oceanos terrestres, onde organismos sobrevivem sem precisar da luz do Sol. Outra missão que promete expandir nosso conhecimento sobre Júpiter é a JUICE, a Jupiter Icy Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia. Ela terá como foco 3 luas geladas do planeta: Ganimedes, Europa e Calisto. O principal objetivo da JUICE será analisar Ganimedes, que se destaca por ser a maior lua do Sistema Solar e a única a possuir um campo magnético próprio. A sonda investigará a composição da Lua, seu oceano subterrâneo e seu potencial para abrigar vida. A ideia de que possa haver formas de vida sobrevivendo sob quilômetros de gelo é uma das curiosidades mais fascinantes sobre o espaço e pode mudar tudo o que sabemos sobre biologia. Essas missões representam um novo capítulo na exploração do Sistema Solar, e suas descobertas podem redefinir nossa compreensão sobre onde e como a vida pode existir além da Terra. Se os cientistas conseguirem detectar sinais de atividade biológica em Europa ou Ganimedes, isso abrirá portas para uma nova era na astrobiologia. Mas mesmo que não encontremos vida agora, cada nova missão nos aproxima um pouco mais das respostas que buscamos há séculos. O universo está repleto de mistérios, e cada descoberta nos leva a novas perguntas ainda mais intrigantes. Agora que você conhece os segredos ocultos de Júpiter, uma pergunta inevitável surge: o que mais o universo está escondendo de nós? Se um único planeta pode conter tantos mistérios, desde tempestades colossais até oceanos subterrâneos que podem abrigar vida, imagine quantas outras descobertas aguardam nos cantos mais remotos do espaço. Cada nova missão, cada novo dado coletado nos leva a entender um pouco mais sobre o cosmos, mas também nos lembra de que estamos apenas arranhando a superfície do desconhecido. E se existir vida em Europa? E se o interior de Júpiter for ainda mais bizarro do que imaginamos? Se a história da ciência nos ensinou algo, é que as maiores descobertas costumam surgir onde menos esperamos. Agora, me diga, qual dessas curiosidades sobre o universo mais te surpreendeu? Você acha que algum dia encontraremos formas de vida escondidas no Sistema Solar? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Sua visão pode fazer parte dessa discussão fascinante. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer continuar explorando os mistérios do universo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perde nenhum vídeo sobre fatos fascinantes, sobre o espaço e muito mais. O universo está apenas começando a revelar seus segredos, e você não vai querer ficar de fora dessa jornada cósmica.